é o Sete Jagunços. Jagunçada, bem-vindos a mais uma edição dos Sete Jagunços, o podcast primordial do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições dos Sete Jagunços, do Pilha de Bis, do Omniverso e do A Pilha do Aranha. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no Facebook. E nós estamos também agora no YouTube, sim, lá tem todos os nossos podcasts e tem também coisas feitas exclusivamente para o YouTube, como a live que fizemos com o mestre JMD Matheis, foi muito bacana e está lá disponível para você acompanhar quando você quiser. Além disso, participe com a gente no nosso grupo Nada Secreto no Telegram, o link está aí no post e está nas nossas redes sociais. E hoje a pancadaria vai comer solta aqui nos Sete Jagunços, com muito Kung Fu e poderzinho voando pelo ar. Eu sou o Marcos, mestre do estilo ninja de edição de podcasts. E estão aqui comigo o encrenqueiro do torneio, Dãozinho. Konnichiwa, Japão. Japão. Você ofendeu metade do mundo agora. O guerreiro zen, Maurício Dantas. Com o dia o Kung Fu Panda, Skadush. E o nosso convidado, o quadrinista e inimigo da diversão, Jean Sinclair. Mais uma vez aqui me envolvendo nos jogos de traição e morte dos podcasts brasileiros. Bora lá. Fica aí com a gente que a gente já volta de voadeira. Bom, semana que vem tá estreando aqui no Brasil o filme Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. A nova empreitada do universo cinematográfico Marvel, com personagens clássicos da editora. Depois de vários adiamentos e polêmicas por conta das mudanças visuais e de caracterização do personagem, questões de racismo e afins, os primeiros trailers chegaram com mais burburinho ainda. No programa de hoje nós vamos falar das origens e da evolução do personagem nos gibis. Suas origens cheias de abordagens caricatas e tantas mudanças que o personagem sofreu ao longo dos anos. Para isso, nós chamamos um dos maiores fãs do Shang-Chi no mundo, o Jean, para ensinar pra gente aqui alguns golpes de Kung Fu com seu estilo cearense, Kung Fu cearense. Vamos começar um pouquinho antes com a criação do personagem, né? Qual foi o contexto que ele foi inserido aqui nos quadrinhos. Então, Maurício Dantas, você é o nosso responsável por essa introdução ao personagem Shang-Chi. O Shang-Chi foi criado pelo Steve Englehart e o Jim Starlin, dois conhecidíssimos nossos aí, né? De tantas outras coisas, Vingadores e Thanos e tudo mais, que grandes criadores do universo Marvel e DC também, em alguns aspectos. Mas eles eram apaixonados por aquela onda de filmes de Kung Fu, de aquela mitologia oriental, aquela mística oriental toda que chegou nos Estados Unidos ali nos anos 70 e tudo mais, e junto a isso o festival de drogas que reinava no meio criativo americano, né? Foi ópio, era ópio para poder manter o tema, né? Era a onda, né? Exatamente, né? Acrescentando um pouquinho. Boa noite a todos, aqui é Jean Sinclair. Obrigado pela oportunidade de participar aqui do Sete Jagunços. E acrescentando, né? O período dos anos 1970
comecinho 70, final dos anos 1960, as Chinatowns começaram que são os núcleos chineses e de orientais que migravam para os Estados Unidos, né? Tinham uma grande força cultural. E muito filme de wuxia chegava nos cinemas dessas Chinatowns. E com certeza o Englehart e o Starlin, né, que eram universitários, eram metidos com essa galera mais contra a cultura, com certeza frequentavam. E também o sucesso da série Kung Fu, né, do David Carradine. Era o que eu ia falar, porque eu sempre soube que veio muito na esteira da série Kung Fu, né, que fez muito sucesso ali nos anos 70, né, nos Estados Unidos e no mundo todo, né? Exatamente. Mas aí a gente tem dois momentos, né? Tem o primeiro momento, que é o Englehart e o Starlin viajando bastante ali naquelas primeiras edições, as 5, 6 primeiras edições do título, que eles partem muito mais para essa coisa da mística oriental, da meditação, da transcendência, com pancadaria também, mas com todas essas discussões filosóficas, né? Até aquelas misturebas todas, né? De coisa japonesa com chinesa, tudo como um grande selo de oriental, é zen e tudo mais. O Dãozinho confirmando isso, né, na abertura dele. Tranquilo. Vocês sabem quem foi que puxou as orelhas deles dois, né? Pois é, aí o Stan Lee chega e dá uma bronca, né, que achou os primeiros Também teve outro autor que puxou a orelha deles. O Larry Hama. Sim, eu vou chegar lá. O primeiro, eles mostram, né, pra alguns amigos lá, e tem um amigo oriental que com certeza é o Larry Hama, mas o Starlin só diz assim, não, mostrei pra um amigo oriental e ele achou aquilo tudo muito ofensivo. Mas mesmo assim, a princípio, o Stan aprova e até dá uma força, né? Porque o Starlin faz uns rostos genéricos, assim, até definir qual seria a feição do Shang-Chi. E, aliás, tem isso também, né? O ator do filme, o Simu Liu, avisou no Twitter que o nome é Shang-Chi. Shang-Chi. Né? Então, puxa mais pro O do que pro A, que a gente tá acostumado a falar. Mas é Shang-Chi no Brasil mesmo. Pois é, né? Não tem jeito. E aí, eles fazem algumas mudanças e tudo mais, mas pô, até a cor da pele dos orientais, principalmente do próprio Shang-Chi, né? É amarela, bicho. É aquela coisa bem caricata da época. Aí, reza a lenda, né? Que o Stan Lee um dia tava chegando na Marvel. E essa história existe, é contada até naquele livro Marvel Comics, essa história secreta. Eu até passei pra você. Isso, que é muito bom. Fofoca histórica, assim, em 400 páginas. Divertidíssimo. E o Marcos vai colocar o link aí, com certeza. Pra quem ainda não leu. Caixinha registradora aí. E tá, aí o Stan um dia chega na redação e diz que viu duas pessoas conversando no elevador e dizendo que curtiam o filme que ele assistiu lá, porque o filme é a pancadaria do começo ao fim. Aí o Stan chega na redação, chama o Englehart e o Starlin e diz, acabou essa putaria aí de filosofia oriental, de viagem, de transcendência, eu quero pancadaria do começo ao fim. O Starlin e o Englehart ficam meio putos, saem do gibi e ele vai parar na mão do Doug Munch e do Paul Gulacy, que é a fase, acho que é a mais conhecida até do personagem aqui, que deixou fãs, né, Jean? Exatamente. Como bem falou, né, o Englehart e o Starlin começam o título e pelos diversos problemas que eles já vinham tendo, feedbacks negativos, o fato do próprio Fu Manchu, mesmo no título do Shang-Chi, era muito estereotipado no que eles chamam de perigo amarelo, se não me engano, né? Que é essa visão que no Oriente é tudo perigoso, tudo místico, mas que era completamente equivocada. E quando o Doug Monk assume, né, o Starlin ainda desenha as edições, aí depois ele sai, e é quando entra o Paul Gulacy, que bem no comecinho ainda estava verde pra caramba. Aos poucos você vai vendo que ele vai começando a evoluir, e ele é o artista que estabelece o Bruce Lee como referência para o Shang-Chi. Foi nas edições que ele desenhou
aproximadamente até a edição 49, 50, que é o final do primeiro grande arco da revista. E também o próprio Doug Mahnke, ele emula muito o Englehart no começo, dá para perceber isso. E aos poucos ele vai colocando as pitadas de, bota porradaria. Ele começa a aumentar as sequências. Tem história dele que nos 3 primeiros quadros o Shang-Chi já tá caindo na porrada. Ele inventa qualquer subterfúgio, aparece o Sifan de dentro do esgoto, o Sifan de trás da porta, o Fancigar em algum canto e tome peia. E assim foi, e na medida também ele foi acrescentando muitos elementos de 007 na revista. Muita espionagem, e foi acrescentando os personagens gradativamente, de acordo com o que as histórias pediam. Ô Dãozinho, uma das coisas mais problemáticas desse início do título, né, e acabou continuou até por um tempo, é justamente o uso do Fu Manchu, né? No começo, ele não é um personagem criado nos quadrinhos, né? Ele é um personagem de literatura. E essa foi uma das partes mais problemáticas do início, não foi? Tanto que tem livro, assim, de rodos. Se você botar na chave virtual agora, só escrever só Fu Manchu, cara, parece livro que não acaba mais, assim, a filha do Fu Manchu, sabe, parece aqueles filmes de monstro da Universal, sabe, a filha de Drácula, a esposa do Drácula, Drácula 3, sabe? Então tem muito, muito, muito mesmo, assim, enjoativamente, né, coisa sobre dessa carga literária dele, né? Mas é aquilo, né? Aquela visão típica mesmo do ocidental, tem do Oriente, que é uma visão muito, muito, muito antiga, né? Vem desde lá, sei lá. Aquela lição ali pré-primeira, pré-segunda guerra, quase, né? Não, assim, vem do Marco Polo, na verdade. Marco Polo já chegou com esse negócio de maravilha, né? Uma coisa meio maravilhosa, meio fantástica, né? Aquele coisa meio mística, né? Como o Jean falou, o misticismo é muito presente, né? Muito por causa da religião, né? Da forma como eles encaram a religião, a religiosidade, a filosofia, então é sempre uma coisa muito misteriosa, né? Aquela coisa da língua que eu não entendo, aquela escrita que eu não entendo, sabe? Aquela coisa diferenciada. A China sempre foi um reino muito fechado, né? Muito fechado em si, né? Ali em relação ao resto do Ocidente. O próprio Japão também era muito fechado, então é aquela coisa, o que será que tem ali, né? Então vai se criando esses estereótipos todos negativos, né? Obviamente, para minar também, né? É uma forma de conquista cultural, né? Passa por isso também, né? Você mina a sociedade com informações sempre negativas, né? Ele é sempre uma coisa ruim, tanto que até hoje é um pejorativo, né? Coisa de chinês, esse chinês, né? Acho que em algumas partes do Brasil aparece muito isso, né? Isso é um chinês, sabe? Assim, em relação a produtos de má qualidade, né? Uma coisa que você compra no comércio que é ruim, isso é coisa de chinês, sabe? Então, ainda é muito forte, assim, muito, muito presente, muito estereotipado, assim, sempre com essa carga negativa, né? Nunca parece algo de bom, nem sempre parece um vilão, né? Acho que o Shang-Chi chega que vai dar uma quebrada nisso, assim, em termos de gibi, de grande produção da Marvel, mas até mesmo os vilões dele são orientais. O próprio pai dele, né? A coisa mais emblemática, que o pai dele ser, assim, a maior encarnação do mal possível, eu acho que isso é o melhor exemplo, né? Para você entender como essa visão é sempre negativa, né? Sempre uma coisa de... E pós, né? E como você falou, né? Na Segunda Guerra Mundial, né, como isso aparece, né, a própria invasão, né, do Japão na China, né, o massacre que os japoneses fazem na China, né, que aparece muito bem no filme lá sobre o mestre do Bruce Lee, né, o Ip Man. Esse filme mostra muito bem o massacre dos japoneses na China, e como os próprios americanos viram isso, por mim você pode se matar vocês tudinho aí, sabe, morre pra lá que não faz diferença, né? Então, e aquela ideia, né? Joga tudo no mesmo balaio, é tudo igual, é tudo a mesma coisa, sabe? Então, é tudo chinês, né? Então, isso é muito, muito, assim, negativo, mas quando eu fui já reler, eu li esporadicamente para trás, né? Mas quando eu fui reler, assim, mais de forma mais organizada, que é quando a Panini publicou, né? Eu achei muito aliviado, assim, em relação ao que eu imaginava como era, né? E como era em outras mídias o preconceito contra essa parte mais oriental do mundo, né? Assim, é muito, muito, muito light em relação... Tirando isso que o Mário falou da colorização, por exemplo, né, que é uma coisa muito gritante, até bicho, ninguém é assim, né? Tem um limite, tudo que é um gibi de herói, né? Coisa, assim, cultura de massa, mas, pelo amor de Deus, o cara é literalmente amarelo, sabe? Aquele lápis de cor amarelo, aquele amarelo berrante, fazia o sol, aquele amarelo sujinho, né? É aquele amarelo ali, pô, aquele amarelo todo lama, né? Vulgo amarelo queimado, que a gente chama. Cara, é muito feio, cara. Amarelo escorbuto, pô. É isso mesmo, pô. Sabe? Então é muito gritão, assim, tirando isso, né, assim, e
Mas, assim, é muito mais light do que você pode imaginar, do preconceito, assim, cara. E o fato, óbvio, que o maior vilão do mundo é o pai do cara, esse também oriental, né? E ele, assim, ele junta tudo de ruim que tem no mundo, né? O cara é poderoso, o cara é maléfico, o cara é envolvido com tráfico, né? É envolvido com assassinato, ou seja, todos os crimes ele comete ao mesmo tempo. Exatamente. Até assim, vendo na própria Publica Marvel gibi retrospecto, também, né? É dono de editora. Mas assim, a própria Marvel já tinha uma visão estereotipada chinesa com o mandarim, né? Que ele já existia quando a revista do Sim, Shang-Chi, sim, verdade. a revista do Shang-Chi foi criada. E é um vilão extremamente caricato. As primeiras aparições dele na revista do Homem de Ferro, bicho, é mascarazinha, é manto, é risadinha, é mãozinha maquiavélica. Aquele bigodinho fino, Isso. comprido, né? Ele já era um proto-Fu Manchu. Ele já era as influências do Fu Manchu da literatura trazidas para o quadrinho. E quando a Marvel usa o próprio Fu Manchu nas histórias do Shang-Chi, logo nas primeiras é muito caricata. O fato também que o próprio Paul Gullis e os desenhistas não tinham tanta referência, decoração chinesa, vestuário, bicho, tem umas coisas que eu como artista olho hoje, meu irmão, esse kanji tá errado, esse kanji não existe, essa indumentária não é assim, esse negócio tá totalmente esquisito. Então você via que os caras faziam muito da arte da revista na raça mesmo, e às vezes saíam umas coisas absurdas. A gente tem que lembrar que, assim, eles não tinham tanta referência na época, né? Hoje é muito fácil, você dá um Google, como diz o outro, e você já tem tudo ali na mão, né? Eles não, eles tinham que ou correr atrás de algum tipo de enciclopédia, referência de foto, é complicado. Hoje em dia o pessoal ainda coloca Buenos Aires como capital do Brasil, imagina naquela época. E no caso do mandarim é pior porque já começa no nome, né? Você não nem vê-lo, né, cara? Chama mandarim, porra. Pelo amor de Deus. É esquisito pra cacilda. O próprio Gullis tem num dos prefácios, acho que é no Omnibus 2, né? Que a editora de Itacuja não publica aqui. Ele fala, né, que ele projetava a Operação Dragão na parede do apartamento dele. Dava pausa no projetor e fazia de olho. Pegava o rosto do Bruce Lee de olho, o máximo de vezes que ele podia fazer. Então você vê o quanto os caras faziam muito na raça mesmo. Aí com o tempo e tal, os filmes foram se tornando mais acessíveis, você vê que o próprio Gullis evolui muito. E quando a revista, o Monk, pega, né, e puxa o 007 para dentro das histórias do Shang-Chi, ele já ganha uma outra referência visual. E essa referência visual é exagerada, porque tem muito dos filmes do Sean Connery, do Roger Moore. São filmes bem exagerados, de ciência bem anos 60 e 70, que é muito retrô, e bem exageradona. Ele coloca isso dentro da revista, né? E vai soltando cada vez mais. O traço dele ganha as cenas na cinética do caramba. Muito quadrinho, mas ao mesmo tempo muita referência. Ele mescla bem os dois. Bom, então já que você já citou muito aí desse run mais famoso, que é do Doug Monte com o Paul Gulacy, fala um pouquinho desse primeiro grande run, né, que é do Special Marvel Edition para o The Hands of Shang-Chi, Master of Kung Fu, que a Panini surpreendentemente até publicou, né? Eu acho que publicou quase completa aqui, né? Foram quantos volumes da coleção histórica do Mestre do Kung Fu? Que coleção histórica não, é biblioteca histórica, né? BHM, né? Biblioteca Histórica Marvel. A Panini publicou 12 volumes. Nesses 12 volumes, eles utilizaram os 3 ônibus e o começo do 4º e último ônibus. Foi até a edição 104 da Master of Kung Fu. Então não chegou a sair todo o run da dupla. Ficou faltando ainda alguma coisa. Sim. Vamos explicando como é que existiram 3 grandes desenhistas do Mestre do Kung Fu durante todo as 126 edições que a revista teve. 125 no final, até o final, e a 126 saiu depois, como especial. Isso já agora nos anos 2010. O primeiro grande desenhista realmente foi o Paul Gulacy. E mesmo o Starlin, sendo o criador do personagem, ele fez muito pouco. Então, o primeiro grande desenhista que a gente já vem falando aqui é o Paul Gulacy. O Gulacy desenha mais ou menos até a 50, que é o final do primeiro grande arco, do primeiro grande confronto com o Fu Manchu. Ele sai da revista
Aí, pouco tempo depois, entra o Mike Zeck, que a gente conhece muito bem por Guerras Secretas, por Justiceiro. Ele entra na revista ainda muito verde, e é outro caso de um desenhista que passa quase umas 40 edições no título, e desenha mais ou menos até a 102, e mantendo a tradição da revista, o arte finalista do Mike Zeck assume, que é o Gene Day. O Gene Day desenha a revista até a 118, que eu pessoalmente considero o grande final da história do Shang-Chi versus o Fu Manchu. Se a Panini voltasse, isso depois está citando já um pouquinho, terminasse a história do Shang-Chi, o ideal é que ela publicasse até a 118, que é realmente o grande final. Da 119 até a 125 já são histórias tapa-buracos, e até mesmo lendo o livro do Sean Howe, né, o História Secreta da Marvel, o Doug Mankey já estava sob pressão na época, o Jim Shooter já tinha assumido a editoria geral da Marvel, a gente já está falando de começo dos anos 80, o grande run do Shang-Chi realmente é os anos 70, praticamente por completo, de 73 em diante, que é quando a revista foi lançada, e o Jim Shooter não gostava da revista, reclamava que a revista vendia pouco, e o Doug Mankey escreve até a 120, aí da 121 até 125 entra uma equipe tapa-buraco, e na 125 eles encerram a revista de vez. E citando também, né, a revista irmã que a Master of Kung Fu gerou, que foi a Deadly Hands of Kung Fu, né, que era uma revista em formato magazine, toda em preto e branco, que nela saía o Shang-Chi, o Punho de Ferro, que eram os dois mais conhecidos, e nela teve origem os Filhos do Tigre, o próprio Tigre Branco, né, se formou dentro da revista, e saíam algumas matérias, né, falando sobre os filmes, falando sobre artes marciais no geral, e era uma revista um pouquinho mais diferenciada, porque o formato dela ser magazine, ela abrangia um outro público. Ela já puxava o público, por exemplo, da Espada Selvagem de Conan, que já existia na época, né? Então ganhou muita notoriedade. A Deadly Hands of... Oi, diga. E por ser magazine, provavelmente também não tinha limitação do Comics Code Authority, né? Esse é o truque. Que é justamente o Comics Code Authority, né? Ele funcionava para formatos comics, que é o formato americano tradicional que a gente conhece. Quando passava para o magazine, o Comics Code Authority não conseguia fazer a influência dele naquelas publicações. Por isso que a Savage Sword of Conan, né, era o formato magazine. Era justamente para poder ter um pouquinho mais de sangue. Diferente da Conan The Cimmerian, né, que era em formato comics. E a Deadly Hands durou aproximadamente umas 34, 35 edições. E o tom da série, foi aqui que eles começaram a inserir aqueles elementos de espionagem que você falou, 007, o MI6, foi nesse run mais famoso do personagem, né? Exatamente. Porque, por exemplo, quando a série começa, existia o Shang-Chi, né, e os personagens utilizados eram justamente os personagens do Sax Homer, que eram o Sir Nyland Smith, no primeiro momento, e o Fu Manchu. Depois ele acrescenta o Black Jack Tar, é o parceiro e grandão fortão que ajuda o Nyland Smith no começo. Só mais à frente um pouco entram o Clive Reston, que praticamente ele é uma cópia do 007, até nas primeiras histórias que ele aparece, ele fala que é filho de um agente que tinha permissão para matar. Então você fica, pai, então quer dizer que isso era o Mankey já brincando com o conceito do 07. E por último entram a Lei Ku, que se torna a paixão do Shang-Chi depois na revista, e fica um triângulo amoroso entre ela e o Clive Reston. Acontece esse subterfúgio, essa trama paralela, né, dentro da revista. Como eu falei, na 50 e pouco termina o primeiro grande arco, quando eles enfrentam o Fu Manchu na Lua, né, daí você vê como o nível da revista vai crescendo de artes marciais, de espionagem, até coisas gigantescas, justamente pela influência dos filmes do Roger Moore, né, do 007. Termina esse arco, eles passam um período, principalmente na fase do Mike Zeck, já vindo para os Estados Unidos, aí você tem
eles lutando contra gangues, ou contra outros personagens, outros inimigos que vão aparecendo, como o Velcro, a Pavane, o Zaran. Tem que lembrar, não confundir com os Zartan do G.I. Joe, é o Zaran. O Executor aparece várias vezes, se torna vilão bucha recorrente da revista. E a última fase, que é quando o Mike Zack sai e entra o Gene Day, já é a fase final, aí eles entram de vez na parte filosófica do personagem. Não que ele não tivesse filosofia, né? A maioria dos diálogos do Shang-Chi são contemplativos e tal, ele é um personagem que evita a luta, por incrível que pareça, ele é o mestre do Kung Fu, mas ele sempre é um personagem que evita o combate, a não ser que seja extremamente necessário. E ele sempre fica nesse dilema, né? Por isso que eu usei a brincadeira dos jogos de traição e morte no começo. É um mote do personagem que ele começa a ficar cansado de estar sempre envolvido na espionagem. E espionagem quer dizer traição, quer dizer que ele vai enganar as pessoas e ele não gosta de mentir, né? O Shang-Chi clássico, por assim dizer, é um personagem muito íntegro dentro da filosofia que ele segue. E essa última fase do Gene Day e o próprio Dogman, que aí ele vai de vez, tem muita edição contemplativa. Um personagem que vai aparecer agora no filme, que tem um grande destaque visual, que é o Arauto da Morte, o Death Dealer, ele aparece né, justamente nessa fase e termina no grande confronto final na 118, como eu falei. E você, Maurício, você pegou para reler essas bibliotecas históricas da Marvel? Você pegou os importados? Só uma coisa, é coleção histórica Marvel mesmo, é da caixinha que teve a do Hulk. A biblioteca é aquela versão mais de luxo, né? Capa dura, é verdade. Mas não, eu confesso a vocês que eu tenho uma resistência, eu não sou muito fã desse comecinho, não. Já tentei alguns anos até reler, mas aqui tô pronto. Ainda bem que a gente tá distante, né? Estados distantes. Porque eu vou xingar o Paul Gulacy agora aqui, que eu não gosto do desenho dele. Eu acho a narrativa dele em si legal, os ângulos, e claro, nesse comecinho aí ele tá aprendendo ainda, como o Jean falou, ele tá bem verde ainda. Mas se você pega, por exemplo, a minissérie do Marvel Max, que a gente vai falar daqui a pouco, e parece que ele não evoluiu nada, sabe? Ele desenha olhos muito grandes, não é olho de mangá, eles são largos, e quando ele desenha os personagens de lado ou de 3/4, assim, os olhos continuam de frente, sabe? E é um negócio muito estranho. Ele mistura, às vezes, umas coisas parecendo desenho de fanzine, como o Starlin fazia no comecinho também. E algumas outras coisas são muito legais. Os cenários que ele desenha são muito bons, a sequência de luta são bem bacanas e tudo mais. Mas aquelas caras, bicho, nossa senhora, eu me lembro aquele desenho Invasão dos Estados Unidos, que passava na TV Globinho, que eram uns aliens com os olhos largos, assim, bem humanos, mas eles tinham esses olhos estranhos. Nossa, eu acho que todo mundo parece alienígena nessas histórias dele aí. Eu confesso que é preconceito meu, mas eu não gosto muito, não. O Jamerson até já quase me bateu também pelo Twitter quando eu comentei isso, porque ele é fãzão do Gulacy, né? E me mostrou umas artes dele lindas da Viúva Negra, uns pin-ups muito bons, mas não, no geral não me desce, não. É normal, bicho. É normal, bicho. É como eu falei, né? Ele é muito naif quando começa. Tipo, fazia mesmo. O importava era a expressão dele na arte, né? Essa visão muito de arte moderna, da expressão ser mais poderosa do que a própria técnica em si. E às vezes pecava em anatomia, tinha muito problema, às vezes de enquadramento, perspectiva errava pra cacilda. Enfim, ele vai melhorando realmente mesmo, já acho que nos 10 últimos edições, lá pra casa dos 35. Pronto, depois do confronto dele com o gato, que era mais ou menos na 33, 34, que é o grande nêmesis do Shang-Chi, o Shen Kui, o gato. Aí dali até o final, meu amigo, aí ele tá no auge. Aí quando ele sai, ele já tá um artista melhor, e esse spin-up, né, que o Jamerson te mostrou, já é o Gulacy já mais evoluído, mais pra frente mesmo. Ele evolui como artista mesmo. Tanto que depois ele prefere mais, ele fica fazendo mais projetos curtos, minisséries, do que propriamente o ritmo mensal. Ele é mais um artista que viu que não dava para fazer revista mensal. E eu sei que o Maurício odeia quando isso acontece. E agora você é fã dessa fase, né, Dãozinho? Eu gosto um bocado, sabe? Eu acho que
assim, você pensar na coisa da época, até coisa da época do próprio Star, né? Que tem umas viagens muito doidas, umas coisas meio chatonas, Aí né? Não, ele tava viajando no ácido ali total nessa época. Esse era o auge dele, né? Então, mas mesmo assim ainda passa, sabe? Até porque não demora muito, ainda passa. Mas eu gosto, sabe? Não tem aquela carga de texto, aquelas bobagens da época, mas assim, é muito mais diluído do que acontecia em outros títulos mais famosos da época, sabe? Então, e assim, e uma coisa que sempre que me incomodava, que então, realmente, ele enfia, você percebe ele enfiando cada vez mais luta e ação, mas naquela ação, sabe, 24 parras de porradaria não, sabe? É uma coisa, também tem umas passagens assim, umas viagens meio doidas, meio erradas, né? Umas críticas assim, mais doidas, mas também pega muito no preconceito com o próprio Shang-Chi pras ruas, né? O cara vê que roupa é essa, você tá descalço, que porra você quer, sabe? Ele aparece pros americanos coisa meio exótica, sabe? Também assim, então, mas isso assim, aparece no discurso do preconceito do próprio americano, né? Não da revista, sabe? Eles conseguem inserir esse preconceito dentro da história, mas eu gosto bastante assim, é bem divertido. O que cansa, se você pegar, sobretudo para ler assim, esse caderno da Panini, você lê o caderno de uma vez, o que cansa é esse troço do Fu Manchu, né? Como o Jean falou, vai se resolver lá na frente, né? Assim, muito lá na frente, mas fica cansativo demais, porque, pô, de novo, meu pai é o mauzão, vou lá destruir. Aí quando ele chega, meu pai foge. Pô, que mauzão da porra é esse que fica fugindo toda hora, sabe? Isso é meio cansativo, sabe? Essa coisa de ser somente Fu Manchu vilão e o Fu Manchu ter 1 trilhão de artimanhas e aparece irmã e filha e outro, sei lá mais quem, já pra brigar com ele, como se fosse um videogame. Isso fica meio cansativo se você ler na sacada, mas assim, você lendo, eu acho que na época, né, bimestral e depois mensal, você dilui melhor isso daí, mas isso é chatinho, cara, essa insistência eterna do Fu Manchu, sabe, esse plot eterno do Fu Manchu, mauzão, que fica sumindo toda hora, sabe, que toda hora tem um Deus Ex Machina que ele desaparece, pega um helicóptero e vai embora, porra, isso não enche o saco, né? É o que é engraçado mesmo. Né? É Esse negócio. vilão da Liga da Justiça do Zack Snyder, né? Do Ah, Zack Snyder não. não, do Scott Snyder. Ô, não tava tão bem, fala de porcaria, porra. Não, mas eu acho que esses elementos de espionagem e tudo mais dão uma vida legal ao gibi nessa época, assim. Não fica só naquela coisa de shonen de lutinha de toda hora vai ter um torneio, sabe? Não sabe fazer e vai ter um torneio. Tem espionagem, tem o triângulo amoroso, tem outras coisas que ocidentalizam um pouco a narrativa, não deixam ela tão caricata assim. E mantém o interesse. Agora, além do meu problema com o Paul Gulacy, eu acho que isso também pesa, viu, Dão? Esse vilão escorregadio demais que... agora ele morreu, mas cadê o corpo? Não, ele morreu. Tanto que até na Marvel Max depois acontece de novo, né? O Shang-Chi pela 200ª vez diz, não, mas agora eu tenho certeza que esse filho da puta morreu. E não morreu. É um negócio engraçado, porque justamente isso. Quando ele tem um confronto final com o Shang-Chi e o Fu Manchu na casa dos 50, né, do título, ele realmente desaparece. Passou, acho que umas 25, 30 edições sem aparecer. Que é justamente quando o Dogman quer, cara, agora eu tenho que bolar uns vilões aqui. Aí ele começa a bolar aqueles vilões bem 007, como eu falei, o Velcro, a Pavane, o Zaran, e ele consegue esticar as histórias, né, usando esses vilões mais simples, mas não tem jeito, voltou pro Fu Manchu do mesmo jeito e tome o Fu Manchu até o final da revista. Não deu para voltar. Até o próprio Shen Kui, né, o gato, que se torna meio que um nêmesis do Shang-Chi, né, que é praticamente a versão chinesa mais pura, tanto que ele chama o Shang-Chi de inglês, ele não considera o Shang-Chi japonês mais, chinês mais, desculpa, não considera mais ele um chinês, ele já, você foi ocidentalizado, ele usa como uma ofensa o Shang-Chi, ele fica aparecendo, aí no final das contas ele acaba virando o anti-herói amiguinho, o antagonista, né, vira o parceiro que é do mal, tipo o Vegeta da vida, dentro da revista, mais shonen de lutinha. Mas o Fu Manchu sempre volta, né, e a gente encerra os anos 80, né, quando ele entra nos anos 80 do personagem, a revista termina meio que não oficialmente na 118 e encerra de vez na 125. A revista é cancelada e o personagem entra meio que no limbo ali da editora. Acho que o primeiro retorno dele é numa MCP1, que tem as histórias do Wolverine do John Buscema e tinha as histórias backups do Shang-Chi. Para quem não sabe, a MCP é a Marvel Comics Presents, que é a número 1, que é dos anos 80, era antologias de historinhas curtas. Aí eles começam a usar e depois partem para outras minisséries.
que tem uma minissérie de homenagem ao Gene Day, que foi o último desenhista do personagem. Ele ficou muito decepcionado com a editora, porque ele foi demitido depois da 118, e pouco tempo depois ele falece do coração. E reza a lenda que outro colega, um grande amigo do Gene Day, o Dave Sim, criador do Cerberus, acompanhou esse momento de tristeza do Gene Day. E ele é muito puto com a Marvel por causa disso, principalmente com o Jim Shooter. E também, acrescentando, o próprio Gene Day tinha uma vida completamente desregrada, bicho. Varava a noite desenhando, fumava feito uma caipora. Quando chegou nos 31, o coração não aguentou mais. Morreu. Infelizmente. 31, então ele tá com 31 e foi desse jeito, então realmente ele não era regrado de jeito nenhum. Mas assim, e da publicação clássica, ela chegou a ser publicada no Brasil totalmente ou só agora com essa coleção da Panini, o Jean? E você se tornou fã do personagem quando exatamente? Pronto. A revista saiu nos Estados Unidos, né? Na Marvel Special Edition. Acho que é na 15 e 16. A revista, mais uma história de revista que ia ser cancelada, eles jogam o personagem lá, a revista vende pra caramba. Quando é na 17, ela muda pra Master of Kung Fu. No Brasil, ela saiu em 74. Logo depois, saiu na Kung Fu 1 da Ebal. A Ebal publicou por muito tempo o Shang-Chi, até que no começo dos anos 80, né, o personagem vem para a editora Abril. Ele saiu na Abril em Heróis da TV, saiu em Super Aventuras Marvel e teve toda a sua publicação feita pela editora Abril no final. O final dela saiu na Capitão América no comecinho dos anos 90. Todos os 125 números. A Abril publicou Mestre do Kung Fu completo no Brasil. E depois a Panini, né, resgatou o personagem porque, devido a problemas de direitos autorais, o Fu Manchu, como a gente já citou, ele é um personagem vindo da literatura, né, dos pulps, criado pelo Sax Horner. A Marvel perdeu esses direitos de usar ele, de usar o Sir Nayland Smith, de usar a irmã do Shang-Chi, a Falou Su, que é também dos livros. Perdeu o direito de usar esses personagens. Somente em 2015 que eles conseguiram fazer um acordo e conseguiram ter os direitos de usar esses personagens de novo, que foi justamente quando os direitos voltaram para a Marvel, com uma nova negociação, foram anunciados os ônibus do personagem. Foi anunciados 4 ônibus, publicando toda essa fase clássica, mais 2 ônibus da Deadly Hands of Kung Fu. Pessoalmente falando, me faltam os 2 últimos, o volume 4, o ônibus 4 do Shang-Chi, e o ônibus 2 da Deadly Hands, que eu caí na besteira de não comprar na época e tô ferrado por causa disso, porque esses estão custando os olhos da cara. E com o dólar do jeito que tá, então, hein? Isso é louco, bicho. Bom, e aí depois disso, como você falou, o personagem ficou meio que esquecido ali na Marvel. Teve algumas tentativas de resgate deles, né? Mas não foram muito bem sucedidas, né? Teve um ali nos anos 90, Master of Kung Fu Bleeding Black, ali no comecinho dos anos 90. Isso. A Bleeding Black foi praticamente uma homenagem pro Gene Day, que foi desenhada pelo irmão do Gene Day. Ah, essa daqui é da homenagem, né? É uma homenagem, uma edição especial, saiu lá fora. Aí ele ficou vagando, saía em histórias curtas na MCP. Aí na segunda metade dos anos 90, ele faz o crossover com os X-Men, até saiu aqui no Brasil. Faz crossover com a Elektra. Essas 2 histórias foram publicadas aqui, que é onde a gente tem o Shang-Chi com tatuagem no braço. E por último, ele aparece na Hero Soraya, do John Ostrander e do Pascal Ferry, acho que é na 17 e na 18 que ele aparece. E ele tá sem tatuagem. E o Ostrander ainda faz uma sacanagemzinha. Ei, cara, tu não tinha uma tatuagem não, né? Acho que ele bota o Punho de Ferro ou o Luke Cage pra falar. Aí ele bota o Shang diz, não, meu filho, eu nunca ia profanar meu corpo com uma tatuagem, não. Eu digo, tá bom, né, pai? Respondeu só um Rena, kkk. Exatamente. Pronto, ele tem essa aparição na Heroes for Hire. Aí no comecinho dos anos 2000, que a Panini já publicou, né? Eles
criam aquela Hero Soraya de novo, ou Marvel Knights, não lembro agora, que é o Shang-Chi, a Viúva Negra, o Demolidor. Era o Marvel Knights. Marvel... Que foi o que foi disso daí que surgiu o selo Marvel Knights, né? Foi desse título que surgiu o selo. É ali do Jim Palmiotti, do Joe Quesada, né? Era capitaneado por eles ali. Já foi uma extensão do selo, né? Que o selo surgiu com Demolidor, Pantera Negra, Justiceiro Anjo. Oh, meu pai. E... Também não falamos disso aqui, né? As coisas que a gente não fala. Aí, justamente, aí depois forma essa revista, né? A Marvel Knights, que a Panini publicou completinha. Olha só, elas publicavam revistas completas antigamente. O famoso formateco, né? Aquele formato. Bicho, que não era o formatinho, nem o formato americano, era o formateco. É o formato Mitos. É, o formato paraguaio. E aí veio com o selo Marvel Max o Master of Kung Fu Hellfire Apocalipse, Dãozinho. Você gostava desde a época, né? Não me chame de chinês. Aqui, né, saiu naquela mensal, né, da Panini, a Marvel Max, que era esse mesmo nome, né? Eu tenho na cabeça que era desde o começo, mas no começo era Viúva Negra, né? Ele sai do número 4 O começo foi a Viúva Negra do Greg Rucka, né? Da Helena. Né? Isso. Isso. Desenhando muito bem. E aqui sai da edição número 4 à edição número 9, né? As 6 edições direto, né? Final de 2003, começo de 2004. Lá fora saiu em 2002, né? E aí a dupla clássica voltando, né? O Paul Gulas com o Doug Monte, né? Assim, uma coisa que eu tenho, assim, lembrança, quando eu fui folhear aqui de novo, assim, voltou, né, na cara, era a porcaria do papel que a Panini usava, né, que escurecia muito o ar. Cara, se você fosse ler isso à noite, tem que usar uma luz de, sabe? Vamos falar a verdade, até no scan fica escuro, né? Com certeza. O bom e velho Pisabrade. Você tinha que ler meio-dia no sol, né? Porque não dá pra enxergar porra nenhuma, velho. Mas aí, né? Assim, é um título. Assim, eu reli pra gente gravar agora, assim. Óbvio, na época eu gostava mais e tal, mas não é ruim, não, cara. É um filmão, assim, é um filme de ação da época, sabe? Aquele filme de ação, ainda que aquela coisa meio oitentista, mas já bem mais moderno, né? Tem a coisa da espionagem, o M6 mais presente, né? Só tem o Black Jack, tá, né? Como o Jean falou, não podia mais usar o cenário Smith, né? O Fu Manchu, ele não só perde o nome, como ele perde nome algum, né? Então ele aparece lá como outra figura, e depois, quando é revelado que a figura era ele vira o pai do Shang-Chi, né? Ele não tem mais nome, né? Não é mais nomeado, então fica por isso mesmo, né? E aí, aquela coisa, é a estrutura mesmo de filme de ação, sabe? Do Shang-Chi, aquela coisa meio Rambo 3, né? Ele escondido, tô em paz, não imagina nada, e aparece um cara dizendo, ó, tua namoradinha tá ferrada. Aí vira a namoradinha, vou lá salvar minha namoradinha, só que ela casou com o meu melhor amigo, né? Virou um Dom Casmurro às avessas o negócio, né? E aí, mas assim, é um filmão bom de ação, sabe, com porcaria leve, né, tem lá suas besteiras da época, mas assim, é uma boa história, mas aí eu tenho que dar razão a Maurício, especificamente daqui, né, que o Paul Glass, ele forçou a barra, né, todo mundo é galinha, né, os olhos é do lado, né, é aqui do lado, não, uma o desenho galinha, né. O desenho, eu terminei de ler também, eu reli agora pra gente gravar, foi essa minissérie, o desenho tá ruim, viu. E o olho é assustador. Pra ele tá ruim, ele tem que melhorar. Agora, meu amigo... Tanto é que eu vendo aqui, né, a única capa que ganha é a primeira, né, pra mostrar na estreia do Mestre Kung Fu. Tá, né, altamente inspirada em Missão Impossível 2, aquela capa. É o Tom Cruise, é o Shang-Chi Tom Cruise. Né? Ele tá cara do Tom Cruise, né? Bicho, na hora que eu vi aquilo, eu vibrei. Eu fui doente do Missão Impossível 2, me julguem. E... Aquilo é Matrix total, bicho. Aquele óculos escuro. É verdade, de óculos escuros, é verdade. O Zeitgeist na época, né? Couro preto, fundos pegando fogo. Meu amigo, o Jean naquela época vibrou, ficou maluco. E depois daí as capas só são o Poder Supremo, que era um carrinho alto na época, eu não gostava, né? Além do Cage, né? O Cage também ganha uma capa. Ei, pô, peraí, pô. Ei, pô, o Cage é legal, bicho. Não, o Cage é muito bom. Não, mas assim, o que eu destaco dessa minissérie, né, desse perfil, né, de filme de ação da época, né, essa tentativa de trazer o personagem à tona, né, de dar aquela revitalizada nos conceitos, né, de tudo mais, né, de, sabe,
esquece aquela coisa mais oriental. Ela tem aquela coisa meio oriental mística, né? Mas ela tá bem mais da época. Mas assim, o único, assim, tirando a arte, né? Que é uma arte meio assustadora, né? Principalmente os olhos. E assim, não é só de oriental, não, né? É o olho de todo mundo, né? Todo mundo tem um olho assustador. Mas assim, a única coisa que eu lembro dessa crítica na época, a gente fala, assim, muita gente falando exatamente sobre isso, mas aí uma crítica especificamente ao Marvel Max, né? Que assim, que a única coisa adulta da história é o Blackjack falando palavrão, né? Sabe, foda, porra, tudo isso. Aparece alguém explodindo, tomando um tiro na cabeça, mas só, Os né? braços, assim. Não, mas tem aqueles soldados bizarros que saem do nada, aquele não sei o que, ômega. Aí Sim. tem a sargento, acho que é sargento Rock, a mulher tá com um micro maiô, biquíni. assim. Sim, não, sim. É pra dizer digo- que é adulto, aí tem a mulher seminua, né? Palavrão e tiro na cabeça. Coisa que o Mank botava nos anos 70. E o Gulas botava mulher de biquíni o tempo inteiro dentro da revista. E não era Max. Então, mas é isso que eu digo, né? A crítica que você fazia isso, porque a comparação óbvia era com a Vertigo, né? A Vertigo fazia gibi adulto sem gibi adulto, sem essa papagaiada, né? Porque, cara, ó, isso aqui não dá. Acho falado pra ele, ó, bicho, ó, Monte, isso aqui não dá não pra ser Marvel Max. A gente também bota uns palavrão aqui, a mulher nua e tudo na cabeça. Ah, agora beleza. Vai pro ser do Marvel Max, sabe? Então. Eu lembro que isso fez um burburinho enorme na época. Tava todo mundo falando, porra, volta a equipe clássica e numa minissérie Marvel Max. Marvel Max tava tava ali na crista, né? Tava começando aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos também. Tinha tido algumas séries que tinham chamado a atenção. E aí, pô, vai ter muita porradaria, vai ser, e no final, não justifica ser Marvel Max, né? É uma história que tem ali seus atrativos. Eu particularmente não achei muito interessante, não vi o roteiro do Doug Monte, ainda passa assim, mas não é nada demais, mas os desenhos pra mim eu achei muito fraquinho mesmo. E aí a gente chega no Shang-Chi moderno, né? Ele foi, mais uma vez, depois disso, ele também foi meio que esquecido, né? Ficou um bom tempo ali de fora, né? Tem mais uma versão dos Heróis de Aluguel, que saiu mais ou menos na época da Guerra Civil, 2006, 2007. Sim. Isso chegou a ser publicado alguma coisa por aqui, né? Bem pouca coisa saiu na Panini. Pouca coisa. Mas chegou a ser. Mas assim, ele nunca mais foi um personagem assim de destaque, né? Nem de ter título próprio, nem nada. A Marvel não sabia o que fazer com ele. A Marvel não sabia. Porque fica até difícil, né? Tinha passado todo aquele hype de filme filme de Kung Fu, ter só um mega lutador, só entre aspas, um mega lutador no meio daqueles seres super poderosos. Eles não sabiam bem como fazer. Até que o Jonathan Hickman acaba resgatando ele, né, Maurício? Na verdade, um pouquinho antes, né? Ali no comecinho da Heroica tem os Vingadores Secretos. Sim, é verdade. A gente tem aquele arco com o Deodato, que ali sim, o Shang-Chi tá... Warren Ellis, né? O escritor que não... É o Brubaker. O Warren Ellis pega depois, é verdade. Ele tá... Agora, finalmente, o Shang-Chi tá bem desenhado, né? O Deodato tá numa fase bem legal ali. Apesar de todo mundo tá parecendo que tá usando enchimento na batata da perna, na coxa e no ombro. Mas o desenho tá muito bom ali do Deodato. O cara tá destruindo, as sequências de ação são muito legais também. O Deodato é muito fã do Shang-Chi. Pois é, e o Deodato é karateka também, curte artes marciais e tudo. Então ele pesquisou mesmo, né? Tem um pôster muito bonito do Shang-Chi de lado, assim, com o dragão no fundo, aí com uma iconografia legal. E pesquisada, né, Jean? Aí a gente vai ter essa aparição dele, mas nesse arco que a gente tem de novo o Fu Manchu, né, como vilão. Ele restabelece, né, o Brubaker. Ele restabelece principalmente o Fu Manchu. Ele muda o nome dele para Zheng Zu, né? Finalmente ele tem um novo nome dentro do universo Marvel. Que é o que tá até hoje, né? É o nome que tá até hoje. E aí a gente vai ver de novo o Shang-Chi aparecer em duas ocasiões. Primeiro, o Hickman, aliás, como você falou bem, Marcos, ele tem uma participação infinito que gerou uma certa controvérsia, porque não é bem um tie-in, né? Existe um gibi tie-in dos Vingadores ali. Os dois principais são o Vingadores e o Dark Avengers, né? Não, Novos Vingadores. Não, Novos Vingadores, é isso mesmo, isso. New Avengers. E aí aparece um terceiro, que existem algumas equipes rotativas ali, e numa dessas edições, que é o Avengers World... Mundo dos Vingadores.
o Al Ewing chega a escrever esse gibi também e tudo mais. E lá na frente ele vai ver o US Avengers, né? Os Vingadores Americanos. E aí a gente tem o Shang-Chi conseguindo poderes através lá pegando, na verdade, esse poder meio que sem querer dos vilões lá que estão invadindo a Terra em infinito. E ele aprende a se multiplicar. É curioso porque na minissérie principal de Infinito, ele aparece com esse poder, ele vira uns 200 lá, uns 500 e dá um cacete e retoma uma base espacial para os Vingadores lá sozinho, só na pancadaria e no número, né? E a gente aqui que não leu esse Mundo dos Vingadores, eu mesmo li no Scan na época, e só segui o fluxozinho que o Hickman fez, né? Você lia um, lia outro, e assim ia fazendo tudo. Não tinha esses tie-ins mais periféricos, assim, então eu nem questionei muito, eu disse, eu devo ter perdido isso aí em algum momento, mas segue o jogo. E houve até uma discussão na internet recentemente, é isso que eu até coloquei aqui na pauta, né? Ele precisa de poderes. Sempre o Twitter, né? Esse lugar complicado da internet. Apareceu uma galera dizendo que o fato dele ser Shang-Chi, o mestre Kung Fu, um especialista em arte marcial chinês, é uma coisa muito racista. E que ele teria direito também a ter poderes. Por que não ele ter esse poder de multiplicação? Eu acho uma besteira, assim, serviu pra saga, né? Deu um up, tipo o Homem-Aranha ficar cósmico durante o ato de vingança, que a gente já falou aqui no podcast até, que é a farofa do bem. Mas manter um personagem assim, ainda mais uma coisa que não tem uma ligação histórica, que não perseverou dentro dos quadrinhos, é tipo você fazer outro filme do Homem-Aranha com uma trilogia do Homem-Aranha no MCU, ele tendo 6 braços, né? Porque ele teve um arco nos gibis, foi assim. Ou então chamar o Chris Evans para fazer uma nova trilogia do Capitão América, ele e Capitão Lobo, né? Porque teve um arco do gibi que ele virou lobisomem. Enfim, acho uma besteira sem tamanho. Não entendo essa maluquice de dizer que é preconceito, o cara ser criado como um mestre de Kung Fu e dizer que essa é a habilidade dele, né? Nem todo mundo na Marvel tem poderes. A Viúva Negra tava aí, né? Agora processou e não vai estar mais mesmo. E, enfim, é uma paisapara sem tamanho. E vou deixar vocês falarem daqui a pouco, mas só queria dizer que a gente tem dois gibis recentes do Shang-Chi, né? Que um é mais ou menos continuação do outro. Eu cheguei a achar, discuti até isso com o Jean, o Gene Luen Yang, escreve com arte do Dick Huan, que eu não gostei a princípio, mas tá bem legal melhorou muito, mini. Não série é? Mensal, na série Melhorou demais. Tá mais solto. A primeira mini, ele restabelece, né, o Shang-Chi dentro do universo Marvel, mas assim, mais num cantinho ali, e cria umas casas, tipo como se fosse, lembra um pouco o Punho de Ferro do Matt Fraction, né, com as casas, com as... o Matt Fraction e o Bill Baker. O Bill Baker que fazia, né? Que ele, justamente, ele pega o personagem que estava completamente bagunçado no universo Marvel, recria um retcon, dizendo, meu filho, isso aqui é teu irmão, isso aqui é teu irmão, isso aqui é teu irmão. Mas que é isso aí, pai? Não quero saber, é retcon, não interessa. Ele já tinha aparecido o irmão bastardo dele no Marvel Max, né? Esquece, ignora. A partir daqui só, né? Vale o anterior e agora. Exatamente. Ele cria nessas casas que dentro da organização do Fu Manchu existiam as casas do punho, a casa do bastão, a casa do facão, a casa do não sei o que, a casa da adaga, a casa do caralho, e todas as outras 45 casas diferentes. Essas casas diferentes, né? Aí beleza. Ele restabelece, dá um retcon e restabelece o Shang-Chi igual o Fu Manchu. Agora ele é o Fu Manchu. Ele é o novo líder dessa organização, né? Ele tenta limpar essa organização por dentro a partir de agora, apesar de nessa primeira mini ele tá bem contra isso. Eu acho que essa mini saiu aqui agora no Brasil. Eu vi no site tá previsto na minissérie. Capa cartão, R$22,90. E assim, honestinha, viu? Eu acho que vale a pena a leitura aí. O começo é muito, muito enrolado mesmo. A gente até comentou num pilha aqui. O Dão desistiu da segunda edição, né, Dão? Eu acho que eu fui. Tu leu até o final? Eu li até o final mesmo. Li. Eu li.
Felipe, a gente gravar aqui porque saiu uma nova mini e eu fiquei achando que. Não, é Primeiro, mensal ser agora. mini. Primeiro achei que era uma mini, não é mensal. É mensal, E depois de segundo, 30 e tantos anos. achei que a Marvel tava enrolando. Teve um título recente aí, por conta de filme também, que eles lançaram. Aí não deu certo, aí lançaram uma nova história. Acho que foi da Mulher-Aranha até. Tem uma mini que não vai pra lugar nenhum. Aí tem o gibi que saiu, que a gente também já comentou aqui num pilha de gibis. Que tá rolando até agora mensal, que é bem legal, da Carla Pacheco. Que a gente até achou que fosse brasileira. Lembra, Marcos? A gente demorou um tempão pra achar. Sim, E aí, sim. tá legal. Essa segunda série agora, que tá saindo nos Estados Unidos, já saem 3 números. Já tira ele do cantinho e coloca ele pra interagir com o Homem-Aranha logo de cara, o Capitão América na segunda edição, o Wolverine nessa terceira, porque uma das irmãs dele é mutante também. Então, ele tá encaixando bem dentro do universo Marvel. O Gene Luen Yang é um cara que a gente gosta, né? Apesar de alguns pensar, ele fez o único Superman 952 que prestava. Quando o Superman perde os poderes, fica com aquela camiseta e tudo mais, e andando de moto, cabelo curtinho. A Fez fase do Greg Pak, são muito boas. E pena que durou pouco, logo depois o Superman morre, né? Aí volta o Paika Easy. E aí a gente tem também ele fazendo o Superman chinês, Super Ifenman, né? Que também já foi falado. Que é divertidíssimo. sensacional, falamos várias vezes no Pilha, né? Resgatou o espírito do Superboy havaiano, né? E tem o Super-Homem vs Clã, que até hoje a certa editora não quer publicar, não sei por que cargas d'água, que aquilo é muito bom. E tá devendo até agora. Né? Deve estar com medo do Centão HQ cancelar, né? E você, Dãozinho, você pegou essas séries novas também pra ler ou Não, peguei desistiu também mesmo? a outra lá, só que eu tava com o Maurício, eu achei que essa nova era minissérie, né? Tá um jeitão de team-up, né? Cada edição é um personagem do universo Marvel, mas tá criando uma trama interessante, paralela. O que eu tô achando chatinho, não é nem os desenhos, até que o bicho melhorou muito mesmo, assim, mas melhorou muito. Ele fez um curso aí intensivo pra aprender a desenhar. O que eu acho meio enjoado é que o Gene Luen ele empurra muito texto, assim, mas muito texto mesmo, então fica cansativo o negócio, assim, mas é um troço assim. De empurrar texto, de porra, bicho, tenha calma, assim, vai ter tempo de desenvolver isso, sabe? Não precisa ficar empurrando tanto texto assim. Mas a dinâmica, né, dos três familiares, dos três irmãos que ficaram agora, né, essa dinâmica é bem interessante. Ele começou a botar umas apimentadas assim também, que tá funcionando, sabe? Que dá, você já começa a se interar mais com o que está acontecendo, e essas participações esporádicas do universo Marvel puxa você, né? Fala, ó, isso aqui também é Marvel, sabe? Isso aqui não tá deslocado no tempo, não, sabe? Ele conhece Homem-Aranha, conhece Capitão América, conhece essa galera todinha, tá? Então a galera é tudo amigo dele. Então, sabe? Isso ajuda bastante, porque até então eu tava como o Maurício falando, né? Eu tava meio deslocado, assim, sabe? Tava muito no cantinho do universo Marvel, muito distante ainda, sabe? Mas aí melhorou bastante. Eu tô gostando, né? É muito boa a série. Bom, então vamos falar um pouquinho agora do que a gente espera do filme, né? Porque o filme, afinal, o filme estreia na semana que vem. Vamos fazer um pouquinho do histórico da produção, né? Porque principalmente depois ali do Pantera Negra, que teve aquela questão também da inclusão do elenco, muitos atores negros, a Marvel tentou fazer isso agora também com o Shang-Chi, trazer vários atores asiáticos, o próprio diretor também, né, tem ascendência asiática, e depois de todo o problema que teve com a anciã, né, que foi acusado também de whitewashing, né, quando foi feito o filme do Doutor Estranho, e aí agora tá todo esse hype em cima do Shang-Chi, inclusive o Simu Liu, ele tem uns tweets antigos, ele se oferecendo pro papel, não foi, Jean? Tem. O conceito do filme do Shang-Chi, ele era para ser um dos personagens originais da Marvel nos cinemas, né? Tanto que nos anos 90,
O Stanley ainda chegou a trocar um papinho, e os produtores da época, com o Brandon Lee, né, para ver se ele tinha interesse e tal, para fazer o Shang-Chi. Não deu certo, ele fez o Corvo e faleceu pouco depois, mas ele era do plano original, junto com o Homem de Ferro, junto com o Capitão América, que era o que ainda sobrou dentro de casa, né, depois do rapa que a Sony fez e a Fox fizeram, né, com o Homem-Aranha, levaram tudo grande, entre aspas. Então os principais personagens foram loteados, né? Que a Marvel precisava disso pra não falir, né? Então, todos os principais, ficou só ali série C, série D, os né? Os principais e o Motoqueiro Fantasma, né? Verdade. Aí beleza, ele tava no plano original, beleza, vamos deixar ele aqui em stand-by. Até que chegou o momento de desenvolver o personagem. E teve o primeiro anúncio durante a San Diego, né? Confirmaram que o primeiro susto que a galera tomou, quem diabo é Simu Liu? Ninguém sabia. Então já é um ponto deles criarem um novo astro. Mas o filme realmente ganhou peso com a contratação do Tony Leung, que é um dos maiores atores chineses do mercado atual. O homem é um monstro. No Brasil ele fez Figura Máxima, fez coisa com John Woo, fez coisa com Hong Kar-wai. O homem é um monstro dentro do cinema chinês. E trazer ele para o Ocidente foi onde o filme ganhou validação. Opa, tá certo, um cara realmente muito bom para fazer o Wen Wu, ou o Mandarim, né, no filme. Mas o filme começou a ser gravado, aí veio a pandemia e toma o filme ser atrasado. Pararam a gravação. Quando deram, assim que puderam, voltaram a gravação. O filme foi todo gravado na Austrália, com tela verde, com cenário misturado, tinha algumas poucas locações construídas e algumas poucas cenas em São Francisco. A gravação do filme foi bem expressa, tanto que não vazou quase nada do filme, uma coisa rara de acontecer. Os vazamentos que tiveram do filme e tá virando um padrãozinho da Marvel agora, é os brinquedos da Hasbro, que estão vazaram muita coisa nos brinquedos, até que realmente foi o lançamento oficial dos primeiros trailers. E eu só olhando. Aí saiu o segundo trailer. Que Dragon Ball é esse, bicho? Aproveita e explica por que eu falei no começo que você é o inimigo da diversão. Explica Cara, isso. Foi engraçado. Tava num tweet de um crítico americano, né? Você está excitado, eles usam excited, que eu acho uma merda pra traduzir isso a português. Você está ansioso pelo filme? Eu digo, não tô não. Não tô não. O filme do Shang-Chi aí tá muito cheio de magiazinha, tá dando Hadouken aí. Eu não tô muito excitado, não. Tô muito ansioso, não. Aí o Simu Liu me responde: desculpa se você não gosta de diversão. Sorry if you hate fun. Aí ficou a putaria, né? Eu digo, meu irmão, o cara ardeu, né? Como diz o Moção, pegou o cara, ó. Parabéns, pegou a chapa. Mas pior que eu entendo o ponto de vista dele, bicho. Ele tava acuado durante todo o período de produção. O mercado chinês não gostou da presença dele como protagonista. Em compensação, todos os louros e maravilhas por Tony Leung, né, que é um astro na China. E é um excelente ator, mas o mercado chinês tá nem aí para Shang-Chi. O filme ainda está correndo risco de não sair lá, assim como Viúva Negra não saiu. Não tiveram autorização ainda para lançamento na China. Só agora que o filme realmente está para sair nos Estados Unidos, que a crítica internacional já assistiu o filme e que está tendo realmente uma grande série de reviews positivos. O filme está com 92% no Rotten, uma média de nota 7,5, no geral, 7,5 para 8 dos críticos, né? Poucas críticas negativas. É que agora eles estão ficando mais calmos. O filme está dando certo, vamos ver como é que vai sair bilheteria, né? Que já entra um outro caso aí, porque ficou o filme indeciso. E aí, vai lançar no cinema? Vai lançar no Disney Plus? Vai lançar os dois juntos? Até que a Disney bateu o martelo. Também depois do processinho que a Scarlett... Atenção, seus advogados aqui da pauta. Quando a Scarlett meteu um processinho na Disney, também já ficaram um pouquinho assim. Aí eles decidiram, não. Lançamento exclusivo dos cinemas. Janela de 45 dias, exclusivo cinema. Depois disso, ele vai direto para o Disney Plus e vai para o catálogo direto, sem o Premier Access. O Premier Access foi, no momento, eles não estão usando mais, e não vão usar para Shang-Chi. Quando ele for para o Disney Plus, ele já vai direto. Então, esses 45 dias que ele vai ficar no cinema, mundialmente falando, é que eles vão ver como é que vai funcionar a bilheteria para essa parte.
Com pandemia aqui, pandemia nos Estados Unidos, pandemia no mundo inteiro, eles vão ver como é que vai funcionar, se o filme realmente vai vingar nas bilheterias. Porque com a crítica o filme já vingou. O pessoal tá gostando muito. Esse problema do mercado chinês é uma coisa recorrente, né? Porque além do problema da anciã, né? Porque no original é um asiático e é no Tibete. Então eles não queriam colocar no Tibete para não acirrar os ânimos dos chineses, né? E antes disso, teve o que é o principal, sempre foi o principal vilão do Homem de Ferro, que é o Mandarim, só veio aparecer no terceiro filme e foi daquele jeito que apareceu, né? Eles tinham muito medo. Se bem que o Mandarim do Homem de Ferro, depois eles deram uma corrigida curta, né? Que saiu depois no DVD. E agora eles resolveram usar o personagem e usar realmente os 10 Anéis, de uma maneira que eu achei até bem criativa, pelo menos o que a gente vê nos trailers, né? São braceletes, a gente ainda não. A gente não sabe ainda se vai ter aquela coisa dos anéis do Mandarim, né? Que cada anel tem um poder, né? Não ficou bem claro isso nos trailers. Mas eu gostei da solução que eles apresentaram nos trailers. Vamos ver se vai funcionar. Que é uma arma chinesa mesmo. Acho que é do Hungar. Que legal. É uma arma chinesa de braceletes. Bracelete de ferro. Anéis de ferro, o nome da arma. Que o cara bota nos 2 punhos, aí ele usa para intensificar socos e aumentar a defesa. É uma arma do estilo Hungar, do Kung Fu. Eu gostei dessa solução também, não sabia que é arma, não. Mas eu achei legal que não deixa de ser um anel, né? São as 10 pulseiras, como a galera tava falando. Mas eu gostei sim, acho que visualmente é uma diferença legal. É um joiazinhas, né? Agora são anéisinhos, enfim. Ficava muito parecendo com a Joia do Infinito. Então essa é uma mudança visual bem interessante. E só lembrando, Marcos, o Mandarim do Homem de Ferro 3, ou Malandain, né, como ficou conhecido na internet afora, ele... Sensacional, sensacional. Eu gosto, eu acho a ideia legal, assim, o problema é que o Ben Kingsley ali, quando aparece muito piadista, né, mas a ideia do vilão inventado e tudo mais, muito mais ligado ali ao Oriente Médio, né, já não é ao Extremo Oriente, ele é um vilão do Oriente Médio. Apesar de terem mantido o nome, né? A estética que eu falo, assim, justamente para evitar essa treta aí. O problema é que a Marvel, a Disney e os grandes estúdios todos não entendem a China porque eles querem entender o mercado chinês sentados no escritório deles, né? Tem que ir lá, tem que conhecer, tem que entender. O Michael Bay, olha para isso, que vou ter que elogiar o Michael Bay. Conseguiu entender melhor o mercado chinês para lançar aquelas porcarias dos últimos Transformers lá e garantir os bilhões, né? Pegando gente de lá para contracenar, filmando lá mesmo e movimentando a economia local e tudo mais. É uma outra forma de pensar entretenimento, é uma outra forma de produzir o entretenimento, de vender a parada. Então, não dá pra você dizer assim, vou botar uns chinas aqui e vai fazer sucesso lá. Não é isso. E parece que os grandes estúdios ainda não entenderam isso, né? A não ser Velozes e Furiosos, porque aí é só botar mentira e cordinha e carro correndo rápido, que o mundo inteiro gosta. Não existe lugar no mundo, acho que até no Tibete eles vão gostar de Velozes e Furiosos. Isso é verdade. E você, Dãozinho, o que você tá esperando desse filme? Cara, eu quero ver porrada, né? Simples assim. Me esquece. Porrada do começo ao fim, né, Dão? Com certeza. O que faltou na série do Punho de Ferro, né? Assim, no caso do Punho de Ferro, você nem quer... Você quer pelo menos uma porradaria convincente, né? Porque a do Punho de Ferro, quando tinha, era... Não, tá de brincadeira, né? Isso aí isso não é porradaria, né? Então, não, a primeira temporada é horrível. Na segunda dá até uma melhoradinha, mas depois que o chefe de dublês falou que quem treinava pra valer era a Jessica Henwick, aí ficou mais claro ainda que realmente ela roubou a série pra ela mesma. Não é porque ela levou ela chegava antes. A Jessica Henwick, né, que foi a Colleen Wing, ela chegava antes dos horários pra treinar as coreografias lá com os caras, e aí o diretor gostava da ideia e aumentava as cenas dela. Cara, eu nem terminei a primeira temporada, imagina ver a segunda, sabe? Então, mas eu acho que o batido é esse, sabe? É porradaria do começo ao fim, porrada mesmo, que às vezes falta, né? Alguns filmes da Marvel, essa porradaria mais mano a mano também, né? Lembrando que... Aquela trocação honesta, né? Aquela 5 minutos do soco, né?
Exatamente. Aquela trocação de etapa segura, né? Porque você esquece aquela coisa do Star do começo, né? Que não cola, né? É só lembrar, né? O nome do gibi era As Mãos de Shang-Chi, Mestre Kung Fu, né? Mas Mestre Kung Fu não da filosofia, né? Não é o que aconteceria se o Xing fosse feito na Marvel, né? Porra, né? É porradaria, né? Eu quero ver porrada, porra. O negócio é Mestre Kung Fu à toa, né? Se bem que agora com essas fotos do Cowboy Bebop, eu já tô começando a repensar os conceitos aí das coisas. Que volúvel. E você, Jean, o que você tá esperando do filme? Você o gostinho ruim dos trailers passou? Você tá Eu esperançoso? decidi deixar a amargura de lado. Não adianta. Não adianta ficar amargurado, só quem vai sofrer sou eu. Tá vendo, Maurício? Aprende, Maurício. Não tenho amargura, não. Eu apenas tenho reclamações a fazer. Mas eu estou de coração aberto. Em chamas, mas aberto. Não, eu deixei a amargura de lado. Tá, já vai ter. Então, como a gente diz o ditado, tá no inferno, abraça o capeta. Então, vou lá ver, tô acompanhando, vendo tudo que tá saindo. Eles melhoraram muito a divulgação agora nas últimas 2-3 semanas. Melhorou mesmo. Eles estão, parece que agora, alguém tem que falar desse filme com gosto, com prazer, né? E finalmente estão fazendo isso. E eu tô sentindo que pode ser que o filme dê certo. Eu espero que quando eu assisto eu goste, eu venha gostar do filme. Mas vou de coração aberto, mas com um pezinho atrás. Vamos ver. E a expectativa é por ser realmente o início da fase 4, né, da Marvel, porque depois do Ultimato teve o do Homem-Aranha, que foi daquele jeito, depois Viúva Negra, né, que não é um filme da fase 4, né, porque a gente foi um filme anterior, porque a personagem morre no Ultimato, e agora que realmente é o início da fase 4 nos cinemas, né, então eu também tô bem esperançoso, tô querendo ver muita porradaria, né? Muito aquela coisa de resgate mesmo de filme de Kung Fu, com coreografias bem feitas, coisa que o primeiro Matrix teve também, né? As coreografias de luta bem feitas, então vamos ver como é que vai ser isso agora no padrão Marvel de qualidade. Tô bastante esperançoso e espero também que seja um filme bacana, e é um gênero diferente, né, que a Marvel ainda não tinha lançado, que é a parte de luta, né, de artes marciais, né, que ela já fez todo tipo de subgênero com os super-heróis, estava faltando essa parte, né, de artes marciais. Vamos ver se vai funcionar legal. Também tô bastante esperançoso. Se seguirem por esse caminho de bastante ação mesmo, com uma história minimamente interessante que seja, e não tente ficar querendo ser o filme sensacional da época, é pipocão, bicho. O Shang-Chi sempre foi pipocão, tem que ser pipocão. E eu me empolguei, eu gosto muito dos reviews do Robert Sadowski, né? Eu acho assim, quando eu assisto e vejo as críticas dele, tô mais ou menos no mesmo espectro de opinião dele, e ele já comentou na semana anterior aqui que a gente está gravando, ou seja, 15 dias antes da estreia, que ele gostou do filme, que ele achou uma aventura bem divertida e que tem ação suficiente. Se for isso mesmo, diferente do recente Snake Eyes, que foi uma decepção, tanto em termos de história quanto em termos de ação, você tem um filme cheio de ninja e você não tem mais do que 5 minutos de pancadaria honesta, assim, sabe? Então, aí, meu amigo, se eu quiser filme de arte, eu vou no cinema de arte. Eu quero ver porrada. Bom, acho que é isso, senhores. Então, Jean, muito obrigado pela tua participação aqui, por engrandecer você, o maior fã vivo do Shang-Chi no Brasil, quiçá no mundo. Quando você tem 1,93 m, né? Aproveita e faça aí o seu jabá, onde os nossos ouvintes podem lhe encontrar nessa internet de meu Deus. Primeiramente, quero agradecer o convite de vocês. Agora vocês são um podcast internacional, tem um garbo, referência e convidados. Deixaram esse humilde cearense entrar por aqui, mas estamos por aí na internet. Quem quiser me acompanhar, eu estou no Facebook, no Twitter, que são onde eu posto mais. Posto meus trabalhos, posto sobre nerdices no geral e as minhas críticas de cinema no meu site pessoal, o Cena 2, www.cena2, por extenso, Cena 2, tudo junto,
onde eu publico as minhas críticas de cinema. E que a dona Disney não vai mandar a cópia pra gente assistir antes, né? Que elas não mandam cópia aqui pro Ceará, só mandam para São Paulo. Desgraçados. Mas estamos lá sempre, no Facebook, Twitter, fazendo postagem de tudo um pouco. É isso, todos os links aí, todos os contatos do Jean estarão aí no post para você acompanhar. Dãozinho, obrigado, viu, por você se dignar a aparecer aqui com a gente. Sayonara. Olha só. Mal, você vai ter que dar um jeito de proteger o Dãozinho aí depois dessas ofensas gratuitas no início e no final. Só quero que o Dão na edição coloque aquele barulho daquele gongo gigante oriental aqui. Nossa. Como é o nome é o Shitako Yamazaki. Ele vai colocar da trilha do Chapolin. Olha aí, pra alegria do Maurício. O Dão é capaz de botar até Mortal Kombat aqui nessa zona. Olha aí, cheio de ideias pra você. A trilha do filme, trilha da Operação Dragão, pô. Pega lá e taca no podcast e acabou. Pronto, tá fechada a trilha sonora. E é isso, pessoal. Esse foi mais um Sete Jagunços. Até a próxima. Um grande abraço e tchau. Foi o Sete Jagunços, mais um podcast com o selo dos cabas de qualidade do Arte Final, não sabe? Gostou do que ouviu aqui? Compartilha, acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seu gibi na Amazon? Compra acessando nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br